pessoas têm que pensar de forma diferente. Diferente. E a inteligência artificial está... Não é dentro, nem está fora. Eu queria trazer um assunto que você tocou algumas vezes aí, e eu particularmente foi para mim um grande diferencial. Que é você, naquela época já, e está no livro também, tem um capítulo só nisso, você traz o feminino como um fenômeno histórico-cultural, mas se eu não me engano... o feminino como um fenômeno histórico-cultural. E que para mim faz uma diferença, tem uma lógica perfeita, só que infelizmente eu vejo que hoje as pessoas olham pelo lado simplista, né? Porque o assunto ele é muito complexo. Só que é um assunto que quem tiver a oportunidade vai ler o capítulo, vai ver o quão lógico e bonito ele é visto por essa... E o quanto a gente simplifica, né? Mas você tocou aí durante sua fala, né? Conta um pouquinho como é que é essa visão, né? Vamos levar para o pessoal também um pouco que para mim fez essa... Então vamos lá. Na realidade, historicamente falando... Ou por que é importante também no contexto dentro e fora da caixa. Historicamente falando, civilizatoriamente falando, a mulher e o feminino sempre foram muito sufocados e desprestigiados na própria constituição do próprio cristianismo institucionalizado, tanto do protestantismo quanto do catolicismo histórico. Não do Cristo em si. Porque em Jesus de Nazaré, eu vejo nos evangelhos uma postura diferente do que a própria igreja católica e a igreja protestante vem assumindo ao longo da história, né? Então, historicamente, você veja, para Pitágoras, existem dois princípios: o princípio do bem e o princípio do mal. O princípio da luz e o princípio das trevas. A mulher está identificada com as trevas e com a escuridão e com o caos. E o homem estar identificado com a luz, a bondade e aquilo que é justo e certo. Então, desde os pré-socráticos, né, atravessando os pais da igreja, a mulher e o feminino foi muito depreciado e visto a partir de uma perspectiva muito equivocada. Eu escrevi um livro muito legal que eu estou reescrevendo e estou relançando agora, estou botando uns 3 capítulos novos, onde eu falo isso. Eu faço uma leitura de Gênesis, onde eu mostro que a percepção que a nossa civilização tem da mulher não é a percepção bíblica, nem do cristianismo, mas é a percepção da religião. A religião desprestigiou a mulher, o Cristo não. Nos dias de Jesus, os rabinos agradeciam diariamente porque não era um cão, porque não era um gentio e porque não era uma mulher. Jesus vem dar a elas a fala. Olha que coisa linda. Deu a Maria Madalena, dá a fala, prestigia. Enquanto os judeus têm um lugar específico para a mulher cultuar, que era fora do templo, no pátio das mulheres, Jesus coloca as mulheres no centro da fé, né? Então, para a gente entender, porque, claro, a nossa cultura é uma cultura judaico-cristã, mas aí, para mim, tem uma distorção da percepção do cristianismo. Então, você vai lá nos socráticos, para Sócrates, né? Platão, mais especificamente, por exemplo, Platão dizia que a mulher era o mau homem. Olha. E quando reencarnava-se uma mulher. E ela tinha que ficar reclusa nos domínios da casa, do oikos. Aristóteles dizia que a mulher era um homem deformado, imperfeito, fruto de um descuido divino. E cabia ao homem ordenar, a mulher submeter, depois vêm as crianças e os animais. E, hierarquicamente, a mulher é inferior ao homem. E o que aconteceu é que os pais da igreja, com todo respeito, Tertuliano, Santo Agostinho, tiveram uma visão muito mais de Aristóteles, de depreciação, de desvalorização da mulher, do que de Jesus de Nazaré. Aí você vai para o iluminismo, ordem e progresso na nossa bandeira brasileira. Você sabe de onde vem isso? Isso vem do machismo, cara. Porque para o iluminismo, nós não podemos pensar a partir do afeto, né, da ternura, da amabilidade, da espiritualidade, da transcendência, do carinho. Isso não leva ao progresso. Ordem é uma dimensão o quê? Segundo a filosofia, segundo o próprio Pitágoras. Ordem é uma dimensão
Masculino. Então, ordem e... progresso. Linearmente. Olha como é que o mundo... Se você trabalhar com ordem, você vai ter progresso. Não. O que eu gostaria de ver na bandeira brasileira? Aliás, estou fazendo uma camisa assim, tá? Ordem. Qual é a outra palavra que falta? Ordem é masculino. Liberdade. Ou caos. Não entendo o caos como sendo uma coisa ruim. Não, o mundo tem ordem e caos. O caos é extremamente interessante. Ordem, né? O caos é liberdade. Ordem, liberdade. A ordem é uma asa, é o amor, é um olho, é o poder. Liberdade é o feminino. Vamos lá. Ordem, vamos lá, é o poder, é o masculino. O mundo, ele foi construído, e a civilização, a partir do poder, da ordem, né? E acreditava-se que essas dimensões femininas tinham que ser excluídas. Eram fraquezas, né? A liberdade, a ternura, a amabilidade. Voltamos de novo. De um lado, o amor, o feminino. De outro lado, o poder. De um lado, dentro e fora da caixa. Uma dimensão egológica, que é o poder. Os homens, eles foram mais educados, se voltaram mais para a dimensão do poder, do mundo público, de ganhar dinheiro, do trabalho. E as mulheres? Mais a dimensão do afeto, do cuidado dos filhos, da amabilidade, da ternura, do amor. Agora, feminino e masculino não são propriedades únicas e exclusivas de mulheres e homens, respectivamente. Isso para mim, isso foi todo o diferencial. O feminino não é uma propriedade única da mulher. Quanto mais feminino um homem for, sem perder a sua masculinidade, mais inteligente, mais afetivo, mais amoroso, melhor pai, melhor líder ele é. E uma mulher, quanto mais feminina ela for, sem perder a sua dimensão masculina, mais bem-sucedida ela é, uma melhor mulher, uma melhor mãe. Então, o masculino tem que ser uma apropriação também da mulher. E não tem nada a ver com mulher machificada, não. Como o contrário é a mesma coisa. Não, exatamente. Então, um homem, ele é mais homem, mais maduro, quando ele não mutila a sua humanidade.